pergunta para começar, depois eu vou passar para o Cabral. Rosane, é o seguinte, falecido Otto Lara Rezende, ele falava uma coisa que é interessante, né? Eu nunca vou esquecer essa frase que eu aprendi na escola. Falou, uma vez numa das crônicas dele, a eleição dos Estados Unidos é uma coisa tão importante que todo mundo devia votar nela, né? Tá certo que os Estados Unidos, eles têm, a China está sobrepujando os Estados Unidos em muitas áreas, mas ainda é um país importantíssimo. Então a gente queria a tua visão de como é que essa eleição vai impactar o mundo, tá? Assim, nos dois cenários que a gente pode prever, a Kamala, né, ou o Trump. Como é que você está enxergando tudo isso? Muito bem. Bom, é claro que a maior preocupação é o impacto no mundo, mas acho que vale o registro que no caso do impacto interno na economia americana, não é radicalmente diferente, não, porque ali nós temos um país em que a divisão de poderes ela é mais equilibrada e tem limites até onde um presidente pode ir. Soma-se a isso uma polarização forte, né, no país, e isso acaba também rebatendo no Congresso, o que dificulta muito a construção de consenso. Então, eu vou dar um exemplo aqui, e isso vale, né, para um lado e para o outro, para o bem e para o mal. A gente sabe da agenda do Obama lá atrás, que era o Obamacare, que era um programa importante para aumentar o acesso, né, à rede de saúde para as pessoas, principalmente pessoas mais vulneráveis. E era uma promessa de campanha do Trump acabar com o Obamacare. Ele, de fato, algumas coisas ele alterou, mas não conseguiu acabar, não. Então, só para dizer que, do ponto de vista da política interna, tem vários fatores ali que limitam, inclusive, retrocessos, o que é importante. Agora, quando a gente fala de política externa, aí o presidente tem muito poder, tem maior poder discricionário, vamos dizer assim. Aí pode fazer diferença, principalmente pelo estilo, né? O Trump, ele tem um estilo mais beligerante, o que obviamente traz preocupação. Eu, como filha de palestino, com parentes na Cisjordânia, fico muito preocupada com as repercussões disso, mas, de novo, não que vá ter grandes diferenças, porque tem muitos temas ali que são consensuais. Então, eu vejo, por exemplo, podem ter nuances, né? Mas, por exemplo, na própria questão do Oriente Médio, Estados Unidos é tradicionalmente um apoiador do Estado de Israel. E isso vai valer para Kamala Harris também, né? Daí que a gente vai ter que ver vão ser os desdobramentos disso, da intensidade, enfim. Mas não que haveria, na minha opinião, uma grande virada de chave. Mesmo na relação com a China, a gente viu a escalada ao longo do governo Trump dessa agressão, vamos dizer assim, que se convencionou chamada guerra comercial China e Estados Unidos, e uma escalada, depois tentou fazer alguma trégua, vamos dizer assim, de fazer fases, né, de um acordo, daí veio a pandemia, mas tudo isso para dizer que quando o Biden entrou, não houve exatamente, aliás, não houve recuso em relação a isso. Novas medidas protecionistas foram adotadas contra a China, porque é um tema de Estado, vamos dizer assim, ou do Congresso também. Não é uma preferência de um presidente ou outro. Então, pode mudar, no caso da relação com a China, eventualmente o tom das negociações, mas eu não acho que há uma guinada na questão dessa relação. A dúvida maior, daí sim, que acho que cada caso é um caso, viu? Não é uma coisa, um bloco fechado, mas talvez onde haja maior diferença é em relação à guerra Ucrânia e Rússia, por causa do alinhamento do Trump com a Rússia. Então, talvez ali tenha maiores diferenças. Agora, é claro que uma reeleição, pensando assim, do Trump, isso tem repercussões mundiais. A gente está falando de um quadro de acirramento, de polarização, e isso traz preocupação. E como eu coloquei, na política internacional tem uma grande incógnita, mas preocupa se for adotado uma estratégia mais beligerante, né? Eu acho que isso realmente traz preocupação.